Jesus, mais uma vez nós estamos apostos para ouvir a sua palavra. Nós não cansamos de vir trabalhar, de vir para a vinha, para exercer aquilo que nós tanto queremos melhorar, a nossa moral, melhorarmos como indivíduos, melhorarmos como ser humano. E para que nós tenhamos esse crescimento, nós precisamos ouvir de Jesus, nós precisamos beber da fonte que é o Evangelho. Jesus, agradecemos a oportunidade, agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos os nossos irmãos que vieram hoje apenas como visita para ouvir essa palavra. Nós agradecemos, mas também nós pedimos que fluidifique a nossa água. Derrame sobre ela todas as bênçãos e fluidos que cada um de nós, estiver precisando. Que a nossa água seja magnetizada, que a nossa água esteja cheia daquilo que o nosso corpo espiritual, que o nosso corpo físico esteja necessitando em energia. Aonde está faltando, aonde está um pouco deficiente, que quando a gente tomar um pouco dela, ela possa nos restaurar um pouco, ela possa nos ajudar a nos colocar um pouquinho mais de pé, né? E de refletir, porque nós sabemos que a reflexão ela vem do Espírito que vem, que controla, né? Nada mais, nada menos do que a nossa mente que está aqui, de uma certa forma, preso nesse corpo denso e pesado. Jesus, a porta está aberta, a porta do meu coração está aberta, a porta da vida de todos nós está aberta. Nós aguardamos a sua palavra. O evangelho de hoje está no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. Nós vamos fazer a leitura do item 1, 2, 3 e 4, né? Para que a gente possa, então, completar esse item. Mais uma bem-aventurança, né? Mais uma vez, nós ouvimos, ou vamos ouvir aqui, o que Jesus disse aos apóstolos e eles vieram, né? Nos dizer, nos falar, nos intuir aqui. Para quem gosta de página, o meu está na página 100, tá? Ok para vocês? Vamos iniciar então a leitura? Já vejo que o pessoal já está falando ok. Então é porque já encontraram, né? Então vamos lá, gente? Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Idem capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Idem, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor
denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo que tivesse este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Jesus vem no evangelho de hoje nos chamando a perdoar, né? Ponto tão importante na nossa evolução, ponto que pode nos levar a também êxito nessa evolução, né? Porque nós sabemos que quando a gente perdoa, nós estamos tirando de nós mesmos também um peso, uma falta, uma falha muito grande. Porque veja bem, quando o outro me faz o mal e eu perdoo aquele outro, a consequência é dele e não minha. Quando o outro me faz qualquer mal que seja ele e eu não perdoo, o mal, aquele pecado, passa a ser meu também, passa a ser nosso, né? A partir do momento que eu não perdoo, eu também estou ali dentro daquelas consequências, tendo a necessidade de reparação e muitas das vezes de expiação, né? Jesus inicia o evangelho dizendo que bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Nós sabemos que nós estamos nesse universo e nós somos sujeitos à lei de causa e efeito. Se eu sou misericordioso, eu atraio para mim aquele que também tenha misericórdia. Mas se eu não sou misericordioso, eu também vibro com aqueles que não têm misericórdia. E se eu não perdoo, como que eu vou cobrar lá na frente o perdão a mim mesmo? Visto que nós todos somos imperfeitos. Nós todos somos passíveis de cair, de errar. Por isso nós ainda somos espíritos errantes. Quando nós desencarnamos, nós vamos para onde? Para a erraticidade. Lugares de espíritos que ainda erram, que são suscetíveis a cair, né? Então, nós precisamos ter misericórdia do outro para que a nossa misericórdia possa nos ser dada, né? Lá já no item 2, Jesus vem falando, né? Se perdoa aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai também te perdoará. E esse Pai nós podemos entender como essa lei. Se o outro cai diante de mim e eu o perdoo, quando eu cair,
eu também vou encontrar aquele que me irá perdoar. Porque nós estamos nessa imperfeição. E nós vamos cair até que um dia a gente aprenda a não cair mais. Mas a nossa caminhada para chegar até lá é muito longa. Para a gente sair desse estado errante, nós precisamos chegar na classe dos espíritos puros. E nós estamos ainda muito longe de chegar próximo, né, da dimensão onde Jesus se encontra. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos ir filtrando em nós, trabalhando em nós. É o que Jesus sempre faz, nos chama para vir, nos chama a trabalhar. E trabalhar primeiramente em nós mesmos, trabalhar nos nossos erros, para que nós possamos, então, entendendo esses nossos erros, nós possamos colaborar com o próximo, colaborar com o meio onde cada um de nós vivemos, onde nós estamos, né? Contribuir, porque é isso que vai fazer de nós parte de uma região positiva também. Porque quando a gente desencarnar, nós todos queremos ir para as dimensões positivas, mas que para chegar até lá, nós precisamos ter merecimento, entendimento, aceitação sobre as coisas. E uma das coisas que existem no mundo positivo é a cooperação. Todos trabalham pela melhoria, pelo bem comum. Ali não tem ninguém pensando num bem próprio. Ali não tem ninguém carregando ódio. Ali não tem ninguém dizendo eu não te perdoo, né? A gente pode falar, então todo mundo ali virou santo? Não, não é essa a questão. Mas são pessoas que aprenderam a pegar, a ter o discernimento, a ter sabedoria, a ser purificado diante de determinadas sensações, diante de determinados erros, defeitos, chagas da humanidade que tinha antes, né? Porque a gente, do outro lado, a nossa convicção ainda é maior, porque nós fechamos os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais vão nos mostrar a verdadeira realidade, né? Então ele fala que a gente precisa perdoar, né? Quando Pedro pergunta, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? É 7 vezes 7? E Jesus fala para ele, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, né? Ou seja, perdoe o seu irmão, tanto quanto for possível e necessário. Todas as vezes que tiver um erro, que você saiba perdoar. Porque quando você perdoa, você está dizendo sobre você. Quando você retruca, quando o outro, né, quando você perdoa, você diz sobre você. Quando você retruca, você se iguala ao outro. E aí você vai dizer qual é o caminho realmente que você está seguindo. É a nossa conduta que vai falar por nós, né? E nós não queremos jamais trazer para os nossos ombros, para as nossas costas, trazer para o nosso corpo espiritual essas energias que tanto prejudicam, né? Nós já vimos aí nos estudos de evolução em dois mundos o quanto é prejudicial essa questão de carregar ódio, rancor, a necessidade que nós temos de expurgar, de jogar isso para fora, porque isso pode refletir no nosso corpo físico. Então, é espírito comandando mente que comanda corpo. Então, nós precisamos raciocinar. Nós precisamos ter a nossa fé viva e raciocinada do caminho em que nós queremos seguir, para que aquilo não nos seja prejudicial lá na frente, né? E ele fala que a misericórdia é complemento da doçura. Aquele que não é misericordioso não sabe ser brando e pacífico. O reino dos céus, ou seja, as dimensões espirituais positivas, não são dos brandos? Não são também dos pacíficos? Se nós queremos chegar até lá, nós precisamos cultivar em nós essa misericórdia, né? E mais à frente ele vem dizendo, ai daquele que fala, né, que eu nunca perdoarei, porque se ele não for condenado
pelos homens, selo certamente por Deus, mas a gente sabe que Deus não condena ninguém, né? Se não é condenado pelos homens, ele é condenado pela lei de ação e reação que ele mesmo atrai para ele em algum ponto da sua evolução. Então, nós precisamos entender que nós também erramos, né? E se eu erro e não perdoo, como que eu vou reivindicar o perdão? E ele fala aqui que tem duas maneiras de perdoar, né? Aquela que é nobre, que é com boas intenções, e aquela que vem para inflar o ego, para ativar um pouco mais o orgulho. O Evangelho também nos diz: olha, aquele que errar com você, vai resolver com ele entre você e ele. Não como o orgulhoso que precisa mostrar aos demais: olha como eu sou bom, como eu sou generoso. Aquele que me feriu, eu estou perdoando. Dessa forma, não existe de fato perdão, mas existe o orgulho, né? Existe o orgulho aí sendo inflado. Então, nós precisamos ser mais conciliadores, mais pacificadores. Entender que o que o outro faz diz sobre o outro, mas o que eu faço diz sobre mim. E que perdoar e entender que aquela situação em que o outro se encontra, aquela ofensa ou aquele erro, é porque ele ainda não aprendeu a caminhar pelos caminhos de Jesus. Porque o dia que ele aprender a caminhar, a conduta muda. É tudo uma questão de tempo. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, porque às vezes o outro derrama sobre nós um sofrimento muito grande, que lá no fundo a gente fica pensando, será que eu sou capaz de perdoar? É aí que entra a nossa fé raciocinada. É aí que entra a pergunta, isso me afasta ou aproxima de Jesus? Onde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Como são aqueles que lá se encontram? Então eu preciso estar, pelo menos vibrando como eles, né? Porque é vibrando como eles que eu vou estar junto, né? Porque ação tem reação? Sim, mas assim também, como semelhante atrai semelhante sempre. Agora eu aguardo de vocês as considerações. Boa noite, Maria Freitas. A Solange, né? Quando perdoamos. Nossa, o negócio foi embora. Cadê? Quando perdoamos de verdade, sem vaidade ou orgulho, sentimos o quentinho no coração de estar mais perto de Deus. É com certeza, né? A gente tira da gente mesmo o peso, né? O bem que a gente faz ao outro, a gente faz a nós mesmos, né? Porque ele será aí as nossas atenuantes pelo nosso caminho. Então, por isso que a gente se sente aí tão aliviado, né? Perdoar e se perdoar. É se perdoar a si mesmo. E é verdade também, né, Helena? Quantas vezes nós precisamos nos perdoar? A gente fala muito do perdão ao outro, mas a Helena lembrou bem, né? Nós precisamos também nos perdoar. Porque às vezes a gente comete determinadas faltas ou falhas que naquele momento a sabedoria que a gente tinha era aquela, e está tudo bem. Porque nós estamos em desenvolvimento. Todos nós que estamos debaixo desses céus, nós estamos em mundo de expiação e provas, e não é diferente para ninguém, né? Então, nós não estamos aqui para julgar o outro, nem tampouco nos julgar. Nós precisamos nos melhorar. Nós precisamos ser como o homem de bem, que ao final do dia pensa sobre os seus atos. Então, se eu escorreguei aqui, eu preciso, da próxima vez, tentar ser um pouco melhor. Mas me perdoar, porque naquela ocasião eu não consegui atender, eu não consegui ser aquilo, talvez, que o outro precisava ou que eu mesmo precisava. Então, a gente se perdoa, porque aquela sabedoria não existia, mas a gente vai trabalhando esse discernimento para que nós, então, possamos crescer, né? Para que nós não para que a gente não fique aí perpetuando no erro, né?
Então, isso é muito importante, são as reflexões. A Cris dizendo: quando liberamos o perdão verdadeiramente de coração, somos os maiores beneficiados. Fácil não é, porém se faz necessário para que possamos alcançar nossa evolução espiritual e moral. Com certeza, né, Cris? Não é fácil às vezes perdoar. Mas se eu posso perdoar hoje, que eu faça hoje. Lembra de Emmanuel? Quanto tempo para reparar um ato? Às vezes eu preciso reparar um ato com o outro, seja uma palavra mal falada, uma fala. Se eu tenho em mim que aquilo prejudicou alguém e eu posso liberar esse perdão, né? Ou se alguém me feriu, né? Mais precisamente, ambos, ambos os lados. Se eu firo alguém ou alguém me fere, e eu posso perdoar e o outro me perdoar também, ótimo. Porque para chegar na classe dos espíritos puros, eu vou precisar estar zerada. Todo ato negativo nosso é como se nós mesmos carimbasse o nosso perispírito. Está em nós. E para a gente chegar lá na frente, nós vamos precisar estar limpo. Esses carimbos vão precisar estar todos resolvidos, ainda que aquele mais pequenino, mas vai precisar sair dali. Então, se eu posso reparar uma coisa hoje, que eu faça hoje, que eu não a deixe para amanhã. Porque aquilo que eu deixar para amanhã, amanhã eu vou precisar resolver, né? Uma hora vai ser atraído sobre a minha caminhada, essa caminhada evolutiva, e eu vou precisar reparar esse ato. Claudionete, são tantas pessoas que são tão rancorosas e não perdoam ninguém. Devemos ser misericordiosos, amar ao próximo como Jesus nos ensinou, e poucos, né, Claudionete, aprende. Devemos perdoar para sermos perdoados. É verdade, né? Nós estamos sobre ações e reações o tempo inteiro. Como que eu vou exigir uma coisa que eu não dou? Se eu erro lá na frente e eu quero perdão, como que eu quero ser perdoado quando aquele que é colocado no meu caminho pedindo perdão eu não perdoo, né? Aquele que não perdoa não é digno de ser perdoado. Nós não podemos cobrar do outro uma conduta que nós não temos, porque senão fica muito fácil, né? A gente só olhar para o lado do outro, mas a gente precisa olhar primeiramente para nós mesmos. A Luciana Borges, nessa questão ainda sou muito imperfeita. Os estudos, as reflexões e ouvir a palavra de Jesus têm me ajudado a melhorar. Aprendi a pedir a Deus para que me ajude a abrandar o meu coração, tentando seguir em frente e em paz e desejando que os irmãos que nos magoam assim também possam fazê-lo, que prossigam na paz de Jesus. Mas já é um bom caminho, né, Luciana? Porque se você, ainda hoje, nessa questão do perdão, não consegue lidar tão bem com isso, você já começou com uma prece, né? Nós sabemos que nenhuma prece fica sem resposta. Então, quando você faz a prece e começa a trabalhar em você mesmo, você também está tendo ajuda para que você tenha êxito. Você está tendo as intuições para que você possa escolher o caminho adequado, né? E ter o discernimento. E ir com a sua fé, raciocinando sobre ela, né? Raciocinando sobre o caminho, exercitando essa fé, mas, sobretudo, já é um início. Porque tem aqueles que não perdoam, que são irredutíveis, que não quer conversar, que não quer saber, que são taxativos contra as coisas e pronto, e acabou, né? E a gente sabe que todos nós que estamos aqui debaixo desses céus somos pecadores, né? Para que a gente possa entender melhor, ou seja, errantes, né? A gente ainda erra muito. A gente ainda precisa caminhar e evoluir demais. Ninguém é perfeito, todos nós erramos, com certeza, né, Helena? E é o tempo todo. A Maria Freitas, depende também da situação, porque às vezes as pessoas se acostumam a pedir perdão a vida toda.
perdoa 7 vezes 7, não, 70 vezes 7, né? Só que é aquela questão, né, Maria Freitas? A pessoa que está ali sempre pedindo perdão, sempre caindo no mesmo erro, perdoa e afasta um pouco, né? Para que você aguarde que ela melhore, que ela evolua. Ore por ela, né? É assim que a gente faz. Ora por aquele que ainda está naquele ponto no primitivismo. Porque às vezes ele está ali errando, pedindo perdão o tempo todo, mas nenhum de nós, gente, somos totalmente ruins. Nós temos um lado bom, né? Mas aquele que ainda é um lado com mais defeitos, nós vamos purgando com as oportunidades que vão sendo dadas e nós vamos aprendendo. É tudo questão de tempo. Um dia nós vamos aprender, né? Então, é fácil essa situação, Maria Freitas? Não é, né? Porque a pessoa passa a ser repetitiva, às vezes vai fazendo as coisas, parece que até mesmo de propósito, né? Mas tenha dela misericórdia. É porque ainda não evoluiu, ainda está muito primitiva nesse assunto, mas ela terá a oportunidade de evoluir, né? Tenha certeza disso e que ela possa evoluir pelo amor, não pela dor, né? Porque evoluir pela dor nos traz grandes sofrimentos, né? Sofrimento que reflete aí na nossa alma. É verdade. Eles se acham livres para errar novamente, né? E mal sabem eles que o mal que a gente faz, os erros que a gente comete, nós estamos fechados em volta desses nossos erros, né? Esses erros, essa negatividade, nós é que estamos ali dentro daquele círculo. Porque aquilo, tudo que a gente faz, reflete em nós mesmos, o bem ou o mal, né? A Maria Freitas, 30 anos cansa, realmente, né? Realmente cansa. Não é fácil. Lidar com o outro não é fácil. O Livro dos Espíritos nos fala que nós somos seres insaciáveis, né? Quanto mais vai tendo de uma determinada coisa, mais a gente quer. A gente nunca está satisfeito. E não estou dizendo de bens materiais, apesar de se encaixar perfeitamente bem. Mas eu estou falando da moral, né? Às vezes, muito que o outro dá é pouco, né? Nunca está satisfeito. As oportunidades vêm e não aprende, são poucas, né? Então, de fato, a gente que está aí nessa convivência cansa, mas tenha um olhar para ele, não aquele olhar tenha um olhar de misericórdia, né? Não um olhar de soberba, mas um olhar de misericórdia, porque são seres dignos de avanço, né? Eles precisam avançar, eles são dignos de oportunidade, eles são dignos de compaixão, eles não aprenderam ainda. E é válido também, quando você não conseguir lidar com aquilo, que você perdoe e siga seu caminho e deixe que o outro siga o dele. Que você siga sem rancor, sem raiva, sem ódio, mas sabendo que você fez o seu melhor, né? Mais alguém, gente? Não? Vamos encerrar? Jesus, obrigado pela palavra de hoje. Agradecemos pela espiritualidade amiga presente e agradecemos os irmãos que vieram escutar essa palavra. Espero que cada um que aqui ouviu e refletiu sobre essa palavra possa sair daqui hoje com o discernimento sobre o perdão um pouco mais avançado. Que nós possamos entender que nós somos imperfeitos, somos errantes, que nós precisamos de misericórdia. Ah, eu não erro sobre isso mais. Sobre isso não, mas sobre outras tantas ainda erra. Sobre outras tantas precisa da misericórdia de Jesus,
precisa da misericórdia divina, precisa de um olhar doce e sereno dessa espiritualidade que está à nossa frente, que está mais avançada e que, por amor, tem um interesse muito grande em que a gente avance, evolua e conquiste lugares mais altos, né? Que nós todos possamos entender e saber que a oportunidade vem para todos, mas que o quanto antes a gente tirar o aprendizado, reparar o que precisar reparar, nós vamos seguir mais leves. As costas não terá um peso tão grande e nós vamos atrair para nós aqueles que são como nós. Fiquem em paz, que a nossa água tenha sido fluidificada, magnetizada e que possa derramar bênçãos sobre cada um de nós. Até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, gente.